Essas imagens que vocês estão vendo é a arte fazendo a história. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Jean-Baptiste Debré. O livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil Antes de qualquer coisa, não esquece de pegar a sua apostila, abrir na página 32 e observar bem essas imagens que estão na sua apostila. Esse senhor que você vê na foto se chama Jean-Baptiste Debré. Imagine o seguinte cenário. O filho faleceu, morreu durante a guerra. A mulher abandona Jean-Baptiste. Ele perde o emprego. E a política está difícil para o lado dele. Inclusive, ele está correndo risco de vida. E aí, dentro desse cenário, que em 1815, Jean-Baptiste Debré, ele recebe o convite para vir até o Brasil e sair da sua terra natal, que era a França. Jean-Baptiste ele chega em 1816 aqui no Brasil. Debré ele chega aqui em torno dos 47 anos. E nessa época, nesse momento, a família real portuguesa já estava aqui há 8 anos. E ele vem para representar essa corte portuguesa. Só que além dele representar essa corte portuguesa, ele pinta quadros representando o cotidiano. E representando esse cotidiano aonde? No Rio de Janeiro. Ele pintava quadros enormes, de grande proporção. E observando o cotidiano entre o que acontecia entre os portugueses e os africanos que vieram aqui para o Brasil para se tornarem escravos, e não só os africanos como os indígenas também, ele vai vendo dentro do Rio de Janeiro, criando uma cultura que a gente chama de afro-carioca, que inclusive existem filmes, existem música, existe muito documento e muita arte em cima da cultura afro-carioca. Aí a gente tem que sempre lembrar, né, gente? Não vamos limitar a arte na pintura, na escultura. A gente tem que lembrar da música, do cinema e de tantos outros meios onde a arte está totalmente presente. Quando a gente lembra de música, no próximo slide eu vou colocar uma foto e vou colocar uma música que se chama Alguém Me Avisou, com uma grande artista chamada Ivone Lara. E Ivone Lara e essa música se encaixa perfeitamente do que a gente chama de cultura afro-carioca. Então eu espero que vocês gostem da música, tenta prestar atenção na letra, principalmente na batida. A gente vê que é uma mistura de vários instrumentos diferentes, instrumentos afros, instrumentos cariocas, instrumentos europeus, que é uma miscelânea de tudo, e é isso que vai construindo aos poucos, desde aquela época, não que essa música seja daquela época, tá, gente? Mas, assim, a gente vê que o que é característico da cultura afro-carioca é essa miscelânea total de o que eles viviam na época. E do que é o Brasil, né? Porque o Brasil,
ele é uma miscelânea muito grande de culturas, de línguas, de etnias. A gente é muito rico em todos os sentidos. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar neste chão devagarinho. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, Bora vejam vocês, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, bora vejam vocês, Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. Oi, 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 oi. Mas eu Vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu Vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar aí. foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Agora, a gente observando a página 32 e 33, as imagens que eu coloquei aqui no slide e as imagens que nós temos ali na página 32 e 33, vamos dar uma refletida sobre alguns assuntos. O livro, a apostila de vocês diz assim: observe seu livro de história, que tipo de ilustração fazem parte dele? Peguem o livro de história de vocês e deem uma olhada nas imagens que lá estão apresentadas. Daí nós temos algumas questões. Muito da nossa história é descrito por meio das imagens, utilizadas pelos historiadores como documento. Observe as imagens a seguir. Lembrando, gente, que durante muito tempo na história, as imagens que eram contadas não eram feitas através da fotografia. Por quê? Porque não existia câmera fotográfica. Então, nós tínhamos grandes pintores que eram responsáveis por retratar esse cotidiano ou mesmo fazer fotografias, por exemplo, selfies, entre aspas, né? Fotografias de rosto e tudo mais. Tudo isso era feito através da arte, não que a fotografia deixe de ser uma arte, mas através da pintura, eu quero dizer. Daí a gente passa para a página 33 e tem uma questão lá dizendo o que nos conta essas imagens de Debré.
Eu acho que até agora já deu para entender, e eu acho que se vocês prestarem bastante atenção nas imagens, vocês mesmos conseguem colocar, mesmo antes de ter visto as minhas aulas, o que está representando essas imagens, esses quadros de Debré. E tem uma outra questão também. Você acha que o pintor imaginou ou observou primeiramente as cenas, representando-as depois, com base na sua observação? Gente, é uma resposta muito pessoal. Ele está perguntando o que você acha. Debré representou muito o cotidiano, mas ele não só representou o cotidiano, como ele era responsável por fazer um tipo de um catálogo do que era encontrado no Brasil. Jean-Baptiste Debré, ele não representava, então, como eu disse, somente o cotidiano. Ele representava, ele era uma espécie de repórter fotográfico. Então, com os pincéis, ele documentava as paisagens, os costumes, os animais, toda a fauna e a flora, e também os objetos que, para eles, os itens que eram curiosos, que não existiam na sua terra natal, que as pessoas não conheciam. Ele tentava registrar tudo o que ele via, como se fosse um grande cientista, assim. Ele desenhava e retratava tudo aquilo para que essas imagens, essa memória não fosse perdida, para que ele pudesse fazer realmente um registro do que era o Brasil, pensando em todos os contextos que ele pudesse representar através da pintura. Nesse último slide, a gente vê uma imagem de Araraquara. Por que uma imagem de Araraquara? Eu quero que vocês vão lá até a página 35, que eu vou ler e explicar para vocês o exercício que a gente vai fazer, que se chama Com a Mão na Massa. Nas obras de Debré, é possível conhecer e visualizar como viviam os escravos, as famílias, nos interiores das residências, como era o movimento nas ruas do Rio de Janeiro e mais uma porção de coisas. Agora é com você. Imagine-se com a missão de documentar sua cidade, suas festas, seu costume, sua gente. Pesquise bastante, escolha um tema e faça a sua representação. O estilo é seu. Gente, vamos pensar então na nossa cidade, por isso que eu coloquei uma foto de Araraquara, mas eu quero que vocês representem que não precisa ser de uma maneira fiel à realidade, mas sim o que vocês imaginam, mesmo porque vocês não vão ter a oportunidade de fazer um estudo de campo, uma observação, como nós chegamos a fazer há alguns outros anos. Então, eu quero que vocês imaginem e pensem no que vocês poderiam desenhar, representando o que está acontecendo hoje em dia em Araraquara, qual é o seu cotidiano, como que as pessoas estão vivendo. Eu vou fazer um desenho e vou colocar aqui em anexo com esse arquivo, para dar uma ideia, mas assim, gente, vocês podem representar de uma maneira realista, como vocês podem representar de uma maneira muito mais lúdica, ok? Um beijo, não esquece de fazer os exercícios do Schools, não esquece de entrar no Zoom todo dia no horário da aula de artes, que mais vai ter sempre um lembrete lá no binóculo avisando vocês. Por enquanto, não são 2 aulas seguidas, então a gente tem um tempo menor, mas o horário está sempre no binóculo, pelo menos com 1 dia de antecedência sobre a nossa reunião, ok? Não esquece também de fazer esse desenho que vocês vão fazer na página 36 da apostila de vocês, tirar uma foto e colocar o arquivo anexo, como vocês fizeram já na última aula com alguns arquivos, mas é só colocar no Schools, na aba que eu vou deixar direcionada a isso, ok? Espero encontrar vocês no Zoom, espero ter encontrado ou encontrá-los. Um abraço bem grande e boas aulas para vocês. Beijos! E aqui, então, eu deixo para vocês um exemplo do que eu fiz, que é o olhar que eu tenho hoje, que simplesmente a gente está proibido praticamente de olhar para a cidade, de conviver na cidade, né? Então eu sinto como se tivesse uma máscara no meu olho. Mas aí é uma interpretação minha, eu espero que cada um se divirta fazendo a sua interpretação do momento. E podem, como eu disse, pode ser obras mais realistas, menos realistas, surrealistas, da maneira que vocês decidirem que seja melhor, que